Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas sessões semanais de pensamentos, reflexões em torno do que aconteceu na semana e abordando alguns lados religiosos, filosóficos. Esta semana que nos chamou a atenção foi um questionamento de Thaís Oyama, uma colunista do portal UOL de notícias, falando por que os indivíduos de direita eles são mais seduzidos pelas fake news. Nós postamos lá alguma coisa no sentido de que as fake news é algo, um produto inicial e eminentemente de direita. Antigamente tinha as propagandas políticas e muitas vezes de um lado e do outro, direita, esquerda, oposição, centro, tudo, muitas vezes deturpava, mas ficava no âmbito político. E as pessoas sabiam distinguir que via um discurso e tinha aquilo, né? Todo mundo sabia que muitas vezes aquele político está tendo interesse, ele ia divulgar uma notícia muitas vezes tendenciosa. Mas as fake news surgiram depois do avanço da tecnologia, em que a manipulação de fatos é muito mais sutil, difícil muitas vezes de se perceber. Se fazem várias montagens, jogam uma voz parecida em cima de outra voz e mudam a frase, essas coisas todas, né? E nós falamos que elas ganharam assim, propagação em massa com o celular. Aqui vem um pouquinho de teoria marxista, gente. A consciência ela é fruto do meio que está, dos meios de produção, não é a consciência que determina o meio de produção é que determina a consciência. E o celular, a internet, aqui no PC, igual eu estou aqui, é um meio, isso nós já vimos refletindo muito, eminentemente individualista, burguês e de direita. A outra coisa é justamente isso, de valorizar o indivíduo, de valorizar e dar um poder muito grande para a pessoa. A direita tem esse lado, né? A pessoa vale mais que o coletivo. Então, aí foi juntando tudo um meio de produção, que é um meio de produção que leva ao individualismo, e é em interesse das empresas que essas ideias se propaguem de individualismo, de defesa da iniciativa privada, individual, tudo, né? Por contextos históricos diversos. Então, as fake news ela atinge mais a pessoa de direita. E elas surgiram, fake news, através, ultimamente, que ficou muito impactante, né, pela direita, que antes da esquerda soube trabalhar esse meio de produção. Já um meio de produção propício às suas ideias, né? Porque a internet, os computadores, os smartphones, eles são eminentemente individualistas. Eu estou aqui, muitas vezes pode ter um grupo, outro, mas é todo mundo isolado, não se encontra, né?
Então tem isso, né? E essa sensação de poder individual é algo bem apelativo, né? E foi contaminando tudo e as pessoas, por conta desse prazer do individual, né, sobre o coletivo, que é um mote da direita, né, inclusive pessoas de classe baixa, através do chamado empreendedorismo, se sentem mais à vontade para aderir àquela mensagem, né? Já vem de encontro por uma série de fatores que nós vemos, ideológicos, econômicos, políticos, e para que a fake news tenha um impacto e um acolhimento maior, né, no pensamento de direita, inclusive para ampliar o pensamento de direita. Do outro lado, uma falha da esquerda também, que a esquerda, no início dela, foi contra o obscurantismo, na Revolução Francesa, contra o absolutismo católico e monárquico, né, que é obscurantista, né, mas agora se reverteu, porque a esquerda, principalmente e eminentemente a marxista radical, ela é muito fundamentalista e não cabe isso, né? Inclusive para se ter esquerda. Esquerda a origem dela quanto ao obscurantismo e favorecer a discussão, o avanço, né, das ideias, não o fechamento da discussão e fechamento dos avanços. A esquerda europeia já mudou muito, né? Mas ainda tem dificuldade nessa questão, né? Porque ela se firma demais em certas posições ortodoxas de esquerda, né? E não sabe dialogar e acompanhar o movimento. Por isso o hegelianismo aí volta que a proposta de Hegel era uma filosofia que acompanhasse o movimento e não ficasse ao reboque. Essa é a proposta de Hegel. Marx pegou isso, nós devemos mudar o mundo, mas a partir daí as teses de Marx e de marxistas fechou o mundo de novo. Então não está acompanhando, está fechado nesse ambiente. Esse lado é o outro lado da história, do lado do erro da esquerda. Tem que saber acompanhar. O empreendedorismo nas classes baixas é importante, tem de saber valorizar, porque o pobre se sente bem quando ele é dono. E o pobre, o trabalhador, ele não gosta de ser pobre trabalhador, não adianta. É igual aqui no Brasil, Joãozinho 30 falava, não, quem gosta de pobreza intelectual, o pobre gosta de luxo, de riqueza. É mais ou menos isso. O pobre gosta de ter essa impressão de ser dono de um negócio, uma posição. Quando fala que ele é um empresário, um microempresário, um comerciante, eleva. Não adianta tentar com discursos ideológicos de consciência de classe que não acompanha o movimento real da economia, nem marxista isso não é, isso é o contrário marxista. Achar que a consciência de classe vai mudar a coisa, não é, o marxismo não prega isso. O marxismo fala que as coisas que mudam a consciência. Como Hegel, e tenta, nesse ponto Hegel é mais consequente, quando a proposta é os dois, né? A dialética, os dois juntos, o sujeito, o objeto, a consciência, a história, são em conjunto, né? Apesar de mais falar que Hegel valoriza demais a consciência, um outro lado, que colocou a história de cabeça para baixo, mas quem acompanha detalhamento, principalmente na fenomenologia do espírito,
vê que não era bem isso. Na fenomenologia, Hegel vem sempre dialogando entre a parte de sujeito e objeto, sujeito e objeto. Talvez na enciclopédia, quando ele esquematizou na enciclopédia, nós temos aqui, ele ficou parecendo isso, né? Quando é a valorização de sobremaneira do espírito, a valorização da consciência. Agora, na fenomenologia já não está tão radical a coisa assim. O Hegel vem analisando as duas junto. Então é isso que nós queríamos refletir sobre essa questão. Por que o indivíduo de direita é mais suscetível a acreditar em fake news? Boa tarde.